Obrigado, igreja. A graça do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Essa questão de ouvir a palavra de Deus e girar uma chave, eu comecei a compreender isso há pouco tempo, porque é um negócio muito interessante, irmãos. Às vezes a gente participa de encontros por aí, a gente escuta um pregador falar por 3 horas, e o que eu guardei mesmo, geralmente eu guardei aquilo que eu anotei, aquilo que realmente me impactou. Então eu fico ali com o lápis e a caneta na mão, para aquilo que me atingiu, eu vou anotar, porque ele vai fazer parte da minha caminhada. É aquilo que gira uma chave na minha vida, no meu discernimento, e traz uma revelação que vai fazer uma mudança na minha vida, né? Então, às vezes, uma pregação de 3 horas, eu anoto aí 5 linhas, ou 2 anotações de 5 linhas. Então, o pregador falou 3 horas para eu guardar uma anotação de 4 linhas, né? Mas é assim mesmo, porque cada fala atinge alguém em algum momento. Só não atinge quem não está prestando atenção, né? Quem está preocupado com a hora de ir embora, por exemplo, quem está assistindo só um culto de corpo presente, né? O espírito está em outro lugar, a alma está em outro lugar. Mas isso é muito interessante, porque a palavra de Deus, ela é viva. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é uma entidade, né? Quando ela é proferida, quando ela é proclamada, e quando ela é ouvida, ela adquire vida, e vai fazendo as transformações. E nos últimos 6 anos, mais ou menos, desde que o Senhor me colocou aí num tempo novo, o Senhor vem girando muitas chaves na minha vida, né? Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência, eu e algumas pessoas que estavam comigo lá na congregação, nós tivemos uma experiência que eu conhecia só de ouvir falar, só de ler na palavra, na Bíblia, e só de cantar. Antes eu não conhecia essa experiência na prática, nem na minha vida, nem na vida de ninguém. Mas nós experimentamos, que foi a experiência de volta ao primeiro amor. Eu já tinha até desistido desse negócio de volta ao primeiro amor. Eu sempre pensei que isso era coisa só de cantar mesmo. É uma coisa meio poética dos crentes. Mas eu descobri que não. Descobri que quando a gente está buscando, queridos, o segredo para a gente encontrar coisa nova é estar buscando. A gente aprendeu uma expressão muito comum de um pastor que a gente ainda bebe na fonte dele até hoje. Ele chama de o crente que não está buscando nada, ele chama de crente de barriga cheia. O que é o crente de barriga cheia? É o crente que está satisfeito. Está satisfeito. Ele não está buscando nada. Ele está na igreja há muito tempo, talvez, geralmente há muito tempo, e ele está satisfeito. Ele não está buscando nada. Ele não tem pergunta nenhuma para responder. Ele está satisfeito com tudo que acontece com ele. Então, de lá para cá eu comecei a observar isso. De fato, o crente de barriga cheia realmente é complicado, porque dificilmente ele experimenta alguma coisa, dificilmente alguma pregação com mais ou menos unção de 30 minutos ou de 3 horas vai atingir esse crente, porque ele não está perguntando nada, ele não está buscando nada. E eu fico muito feliz, porque desde que o Senhor deu essa experiência para mim e para outras pessoas, principalmente minha família, minha esposa e meus filhos, de lá para cá o Senhor respondeu quase todas as minhas perguntas, desde que eu faço há 40 anos, né? Porque eu sempre criei na palavra de Deus integralmente, mas sempre teve coisas na palavra de Deus que eu cria por obrigação. Mas eu não conseguia entender porque que eu tinha que crer. E eu não me sentia à vontade com isso, porque eu dizia o seguinte: não basta estar escrito, eu tenho que saber por que eu tenho que crer.
E o Senhor, de fato, nos últimos 6 anos, Ele tem me trazido muitas respostas dessas perguntas que eu tenho feito. E é muito bom, querido, a gente descobrir as coisas na palavra de Deus sozinho, sabe? Sem estar precisando recorrer a outros para perguntar, para responder. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui hoje alguma coisa sobre discipulado, né? Discipulado, que é um pensamento sobre discipulado, uma experiência que eu andei experimentando na palavra de Deus esses dias, sobre discipulado, porque nós estamos vivendo aí muitos modelos de discipulado sendo instalados na igreja. Eu sempre vi os modelos de discipulado, apesar de trazerem muitos resultados imediatos e a médio e até a longo prazo, mas eu sempre vi os modelos de discipulado com desconfiança, porque eu nunca acreditei que o modelo de discipulado vá dar certo sendo praticado por uma pessoa que na verdade nunca foi um discípulo. Eu sempre entendi que há uma distância muito grande entre um discípulo e um membro de igreja. Há uma distância muito grande entre fazer membro da igreja e fazer discípulos. A distância é enorme. Então, quando a gente traz um modelo, implanta e acaba ele virando até obrigação, então acaba se tornando apenas mais um modelo, né? Porque eu acredito que um discípulo, uma pessoa que compartilha algo, um discípulo, ele não pode compartilhar uma coisa que ele não experimentou. Não importa qual o modelo de discipulado que ele esteja adotando, se ele não experimentou aquilo que ele está pregando, se ele não vive aquilo que ele está pregando, o máximo que ele vai conseguir fazer é um membro de igreja igual a ele. Ele tem que experimentar. Eu diria que os primeiros, eu não sei, talvez até os primeiros 20 anos servindo ao Senhor, não sei. Quando eu era mais novo, né? Não vou falar quando eu era jovem, não, porque senão vão pensar que eu estou velho, que eu estou assumindo que eu estou velho, e não é o caso, né? Porque então, mas esse negócio de ex isso e ex aquilo, ex-maconheiro, ex-traficante, ex-ladrão, ex-presidiário, ex o que mais? Tem tantos ex, né? Isso é antigo. Então, eu passei uma boa parte da minha juventude e da minha adolescência assim meio que lamentando porque eu não era ex nada. Então eu pensava, como é que eu vou ter um testemunho vigoroso? Se eu nunca fui ex nada? Eu não sou ex nada, eu me converti na infância. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca prostituí, nunca fumei, nunca bebi. Nunca quebrei vidraça. Como é que eu vou contar uma experiência de conversão se de perdão do pecado, se eu não tinha pecado para ser perdoado? Então eu carreguei, queridos, essa indagação por muitos anos, porque os pregadores que mais me impactaram na minha adolescência, nos meus primeiros anos de ministério, que começaram aí com uns 16 ou 18 anos, todos eles eram alguma coisa, era ex alguma coisa, todos eram ex alguma coisa, pregadores que realmente me impactaram muito com seus testemunhos, com as suas histórias do que o diabo fez na vida deles. Obviamente o que Jesus fez depois. Então eu vivia em crise. Aí se eu desviasse, fosse me perder e depois eu voltasse para Jesus, mas que garantia eu vou ter que eu vou conseguir voltar? Irmãos, era bobagem pura, queridos. É como eu disse, quando a gente busca, Deus é fiel. Deus olha ao nosso coração. Meus filhos nasceram na igreja, seguem o mesmo caminho que eu sigo. Lá em casa nós temos um privilégio na nossa casa, que é de ir para a cama, os pais ir para a cama 10, 11 horas e os filhos estão em casa. Que eu acho que deve ser triste, deve ser horrível a mãe, principalmente a mãe, ir para a cama
olhando o quarto dos filhos, saber que as camas estão vazias, os filhos acabaram de sair, ainda o perfume deles está na casa, se perfumaram, acabaram de sair, na hora que eu estou indo para a cama, não sabe para onde vão, onde estão, com quem estão, que hora vão voltar, o que estão fazendo. Então, graças a Deus, Valéria e eu, pela graça de Deus, conseguimos criar nossos filhos sem passar por esse tipo de experiência. Vamos para a cama e os filhos estão lá. Ou estão na televisão, ou estão na internet, ou estão na cama. Então, mas todos eles já experimentaram o Senhor de maneira poderosa. Amém? Os 2 mais velhos já são pregadores. Quando tem homem, não vive pregando por aí não, mas pode convidar que eles não fazem feio. Né? Daniel está indo no caminho, mas Jéssica e Felipe já são pregadores. E são pessoas que têm uma experiência extraordinária com o Senhor, que já podem falar de Jesus com propriedade para qualquer pessoa, sem deixar nada a desejar para nenhum ex-nada. Amém, queridos? Porque nós temos que entender isso, e você não precisa ser ex-nada para ter um testemunho poderoso, porque a experiência com Cristo é independente, porque todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Assim como eu levei um choque quando a doutora Luísa me deu aquele puxão de orelha e eu descobri o tanto que eu sou pecador como brasileiro. Um dia desse o Senhor me deu também uma experiência de revelação do meu nível, do nível de pecado, do caso particular, como eu ainda sou pecador, e me deixou assustado. Como eu tenho pecado para ser trabalhado. E por quê? Qual é o segredo para a gente experimentar isso? O segredo é você buscar, é você não viver como um crente de barriga cheia, que já está satisfeito, que já está feliz, que já alcançou o ápice da santidade, já está no trono, e já manuseia a palavra, já conhece a Bíblia, parece que a Bíblia não tem mais nada para te revelar e você não tem mais nada para aprender. Com um coração desse, você realmente vai ter que ser ex alguma coisa para dar um testemunho. Porque só experimenta o Senhor verdadeiramente quem está buscando o Senhor, quem busca algo. Amém? Então vamos falar um pouco de discipulado com essa perspectiva, a perspectiva de que ninguém reparte aquilo que não tem. Pelo contrário, só reparte aquilo que tem. E se quem não teve uma experiência verdadeira com Cristo, pode adotar qualquer método de discipulado e vai fazer discípulos mais iguais a ele. Mais um membro de igreja iguais a ele. Vamos pegar, por exemplo, e sempre pegamos o exemplo de Jesus, né? Vamos pegar, mas antes pode abrir a palavra aí em Lucas 17. Vamos irmãos, eu quero fazer uma explanação assim. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, se houver exceção, são poucas exceções, caso tenha, mas todos nós que aqui estamos somos cristãos, discípulos, produtos de um modo de ser igreja e, portanto, um modo de fazer discípulos que começou a partir do final da década de 1950. A partir da década de 1950. Por que nós somos igreja que somos hoje? Por que nós somos crentes que não sabem mais falar de Jesus, salvo poucas exceções? Que nós sabemos só chamar as pessoas para vir para a igreja. Porque nós fomos feitos assim. Nós somos frutos. Quem converte hoje é fruto de uma igreja que começou há 50 anos atrás. O modo de ser igreja de 50 anos atrás. Na década de 1950, chegaram ao Brasil uns missionários da igreja do Evangelho Quadrangular em tendas. Eles faziam grandes concentrações de cura. O foco deles era cura, milagres, e os milagres aconteciam mesmo em tendas. Era algo como circo, e que eles giraram pelo Brasil, principalmente pelo Sudeste. E eles fizeram muitos milagres. E eles impactaram muitas pessoas. Além de curar, eles impactaram muitos crentes, membros das igrejas antigas, que no caso eram as igrejas históricas, tradicionais e a Assembleia de Deus. E basicamente não existiam outras. O pentecostal se resumia à Assembleia de Deus, a grosso modo. Então,
essas tendas encheram muito de crentes que estavam buscando alguma coisa, e crentes curiosos. E eles viram muitos milagres acontecer, porque eles eram acostumados com igrejas, crentes, que não focavam no milagre. Criam no milagre, mas não focavam. Os assembleianos, por exemplo, sempre acreditaram, sempre confiaram no milagre. E tinha muito testemunho de milagre, mas o foco deles não era esse. E eles não sabiam expulsar demônios, inclusive. Hoje eu creio que já sabem. E depois as outras igrejas tradicionalistas, metodistas, presbiteriana, batista, que estavam numa fase assim, uma fase terrível, né? Uma fase terrível, inclusive contaminadas pela teologia da libertação. Então estava uma situação muito complicada. Então, entre esses membros de igreja, estava um homem de Deus, um obreiro de uma igreja, chamado Manuel de Melo. E depois que as campanhas das tendas acabaram, ele criou uma igreja, a primeira igreja com foco no ministério de cura e de libertação, chamada Igreja O Brasil para Cristo. Pelo fim da década de 1950. Foi a primeira igreja. Em 1962, poucos anos depois de Manuel de Melo, um homem chamado Davi Miranda criou uma igreja também com foco em cura e libertação, uma igreja chamada Deus é Amor. 2 anos depois, um outro obreiro chamado Doriel de Oliveira criou uma outra igreja também com foco em libertação, chamada Casa da Bênção. Inclusive, o próprio Doriel, eu ouvi isso dele próprio. O que fez ele receber esse ministério, o que impactou ele nas tendas, foi porque ele, numa reunião dessas, ele presenciou uma perna de uma pessoa crescendo, pessoa que tinha a perna mais curta. Ele presenciou o missionário esticando a perna da pessoa e a perna ficou igual a outra. Então isso impactou ele de uma maneira extraordinária, e algum tempo depois ele recebeu uma visão de começar um ministério, e começou, né? Então essas igrejas pagaram o preço por inaugurar no Brasil igrejas evangélicas com foco em cura e libertação, expulsão de demônios, e pagaram um preço muito caro por isso, porque as igrejas evangélicas não aceitavam isso, as igrejas evangélicas não aceitavam, e eles eram tão acusados de charlatões, né? Porque também tinha uma ênfase no financeiro. Inclusive o próprio Doriel, quando veio para Brasília, foi expulso do COPEV. O COPEV tinha acabado de ser fundado por igrejas tradicionalistas, e o próprio Doriel entrou no conselho de pastor assim que ele chegou em Brasília, mas ele foi expulso de lá sob a acusação de charlatanismo, e ele vivia nas páginas de jornais, né, Correio Brasileiro, Jornal de Brasília, acusando dele de charlatanismo. Então eles pagaram um preço muito grande, porque foram os pioneiros nesse negócio. Então, antes deles, como que se ganhava a alma no Brasil? Era de alguma forma de discipulado. Alguma forma de discipulado. A pessoa falava de Jesus e ia atrás da pessoa, e levava a pessoa para a igreja, e discipulava aquela pessoa sem ter essa preocupação com o modelo de discipulado. Porque quando nós entramos então na igreja em 76, acabamos de chegar da roça, foi assim também que nós entramos na igreja. Umas assembleianas conheceram a minha mãe e a minha tia na fila do hospital, disseram para elas que Jesus cura, e foi assim que nós entramos numa igreja crente pela primeira vez. Só que depois outras pessoas ficaram sabendo de outras igrejas que a gente estava indo na igreja de crente, aí apareceu um punhado de crente que a gente não levar. É impressionante, né? Quando você não vai em nenhuma, quase ninguém te leva, mas quando descobre que você está indo na igreja tal, que aparece crente de outras igrejas que a gente te levar, com a nossa também foi assim, não foi diferente. E como foi que a gente foi para essas igrejas e ficou? É porque no conhecimento que tiveram lá na rua, prometeram, então a gente vai tal dia. E a gente estava lá, então, nem esperando muito ir, nem com muita vontade, quando chegam os obreiros. Então, vamos? Então, sendo assim, né? Sendo assim. E era 3, 4 casais para levar a pé, né? Porque o carro naquela época quase ninguém tinha. Então foi assim, depois a gente foi, aceitou Jesus nessa assembleia, depois estava arrumando para ir para uma assembleia, e chegava outra assembleia, então vamos, né?
A gente já tinha combinado com a outra família de primos que a gente ia, chegava lá, eles não encontraram a gente, vocês não foram. Bom, você falou, não, a gente foi para outra porque chegaram lá e levaram a gente. E assim foi, aceitamos Jesus em 3 Assembleias de Deus, em poucos meses, numa igreja batista, na Igreja Brasil para Cristo, em todas colocamos o nome no livro. E de modo que se a gente não for para o céu, não é por falta de levantar a mão, aceitar Jesus e colocar o nome no livro preto, né? Porque fizeram o trabalho e fizeram muito bem feito. E acabamos então ficando na Casa da Bênção, por causa do movimento de cura e de libertação. E a minha tia ficava endemoniada demais, era aquele tipo que expulsava demônio dela no culto de hoje, ela ia no outro dia, expulsava de novo, ela era freguesa e caía endemoniada. E levou muitos meses para parar de ficar endemoniada. E isso impressionava muita gente. Mas o que eu quero dizer com isso? Era a preocupação que os irmãos da igreja tinham. Não era aquele modo que veio a ser depois, que as pessoas eram levadas para a igreja para fazer campanha para serem curadas, com promessas de simplesmente serem curados ou de prosperar, e lava as mãos e vai cuidar da vida. Não, eles realmente se preocupavam. Eles iam atrás, eles frequentavam a casa da gente, eles realmente colavam na gente. Inclusive, antes de ir na igreja de crente, a gente ouvia dizer que crente era incutido, né? Crente é incutido com a religião. Então, e eles queriam levar a gente para a lei dos crentes de qualquer maneira. Mas eles trabalhavam muito e o pastor, ele não tinha um papel muito importante no discipulado, não. Porque quem cuidava da gente eram os próprios irmãos. Eles levavam a gente para a reunião de oração e a gente aprendia a orar na reunião de oração. Eles faziam tudo. E a gente crescia e caminhava com eles. Eu ainda peguei um pouco disso lá na Casa da Bênção quando nós entramos. Porque no começo ainda era assim. Porque por causa da influência pentecostal da Assembleia de Deus, e aqueles crentes lá ainda faziam assim e fizeram assim conosco. Mas com o tempo essa prática foi desaparecendo, porque ao invés de nós começarmos a ir atrás das pessoas e falar de Jesus para elas, nós começamos a falar não mais de Jesus, mas começamos a falar da igreja. Começamos a falar das campanhas da igreja. Começamos a falar dos pastores, dos homens de Deus abençoados, poderosos, que oram e acontece isso e aquilo. E aí o foco da pregação deixou de ser Jesus, deixou de ser a salvação da alma, para ser o foco nas campanhas de cura, de milagres e de libertação. Então é uma pregação que fez muitos crentes, e está fazendo até hoje em todo o Brasil. A igreja evangélica brasileira cresceu nisso. É válido, mas acabou que gerou uma igreja manca, uma igreja que não sabe falar de Jesus, mas que sabe falar da igreja. E quando eu chamo alguém para ir à minha igreja fazer uma campanha para ser curado, queridos, isso não me chama a responsabilidade de discipulador, porque eu não estou discipulando ela, eu estou apenas dizendo que para ela ir para a igreja, eu estou apenas levando ela para a igreja e entregando ela para o pastor. E o pastor que se vira, e eu espero que ela fique lá, e se ela for embora, a culpa é do pastor, a culpa é da esposa do pastor, a culpa não é minha. Pelo contrário, eu quero ver o resultado. Então acabou desenvolvendo esse espírito, e acabou gerando um outro problema. Alargou a porta dos fundos da igreja. Porque como o novo convertido, ele desenvolve relacionamento, raízes, só com o pastor, ou com mais um ou dois, e com a esposa do pastor, quando muda de pastor, o pastor vai embora, o irmão, apesar de já estar lá há 5 anos, ele fica que nem barata tonta, e acaba saindo da igreja também, porque não desenvolveu relacionamento com ninguém, porque ninguém cuidou dele, ele não foi inserido. Eu cheguei há pouco tempo numa igreja onde eu passei, eu cheguei a ouvir, aliás, foi Valéria que ouviu uma irmã antiga da igreja falar sobre umas novas pessoas que estavam chegando na igreja, dizendo assim, eles têm que conquistar o espaço deles, eles estão chegando agora, eles se viram e conquistam o espaço deles. Não é? Então, mesmo que a pessoa não fale, ela acaba pensando assim. E aí perguntamos, por que a porta dos fundos da igreja muitas vezes é mais larga do que a da frente? É porque não houve discipulado, ninguém assumiu as pessoas.
e no máximo é uma ou outra irmã que cuida e carrega o trabalho de visitação da igreja e que ajuda o pastor, e se não fosse essa irmã, ou esse casal, o pastor estava ferrado. E o dia que essa irmã muda de igreja, o pastor fica com as pernas quebradas, porque não tem ninguém que faz. As pessoas vão chegando, chega o novato, a gente luta tanto para trazer visitante na igreja. O dia que traz o visitante na igreja, o visitante simplesmente fica lá perdido, porque e um ou outro, o pastor, a esposa, mais um ou dois, sai desesperado tentando inserir o irmão, porque os outros estão cada um correndo para os seus grupinhos e correndo nos seus carros e indo embora. Então, esse é o resultado da igreja que se formou nos últimos 50 anos. Porque depois dessa fase aí de Casa da Bênção, irmãos, houve um outro avanço, que as coisas pioraram um pouco. Criou-se uma igreja literalmente, quase literalmente de mercado. Criou-se então a próxima igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja da Graça, que avançaram ainda mais e focaram ainda mais no movimento de cura e principalmente no movimento de teologia da libertação, movimento de teologia da prosperidade, focado nisso cada vez mais, onde a pessoa vai como se comprasse um produto que vende naquele dia e vai embora. Então, as coisas ficaram muito complicadas, porque nós perdemos o foco de falar de Jesus das pessoas e falamos da igreja. Falamos dos atos da igreja, o que a igreja faz por você, o que Jesus Cristo faz por você. E aí o dia que aquilo não funciona, a pessoa vai embora, ou muda de igreja, ou vai embora e talvez nunca mais volta na igreja, porque nem sempre as coisas funcionam assim, não é? Então, queridos, é preciso entender que nós somos produtos dessa igreja que não sabe mais discipular, que no máximo leva o convidado para fazer uma campanha e lava as mãos e espera que alguém cuide dele. E se ele se desviar e se ele for embora, é porque o pastor não visitou. Então, agora, como dizem os assembleianos, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler a palavra de Deus. Lucas 17, 11 a 19. Pode colocar aí. Vamos ficar em pé um pouquinho, porque vocês já estão em pé sentados há muito tempo. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Muito bem, senta aí, daqui a pouco a gente lê mais alguma coisa lá na tela. Irmãos, vamos entender como que Jesus viajava, como que as pessoas viajavam na Palestina na época de Jesus. Obviamente, duas coisas movimentavam a Palestina, que era o exército, né, o império romano, e o templo em Jerusalém. Então, as estradas, havia 3 estradas que subia da Galileia para Jerusalém, daquela direção ali. Havia a estrada que contornava o mar, que era a estrada dos comerciantes, a estrada dos negócios. As pessoas recebiam as coisas, as mercadorias que vinham pelo mar e iam por aquela estrada para entrar no interior do país para distribuir os produtos. Essa era a Via Maris. Havia a estrada do meio. A estrada do meio passava pelo meio do território de Samaria, porque a Palestina israelita era Judeia em cima, Samaria no meio e Galileia embaixo, ou o contrário,
não lembro qual que está no sul ou no norte, mas sei que Samaria estava no meio. E Samaria era considerado um território impuro, imundo, porque eles eram considerados judeus misturados. É uma história antiga, lá do ano 722, quando a Síria, a Síria levou os judeus do Reino do Norte cativo. Então, os samaritanos eram considerados impuros e o território samaritano era impuro. Então, só passava dentro do território samaritano aqueles que não estavam indo para a igreja, para o templo, para adorar. Eram os que estavam com pressa, os que estavam vendendo alguma coisa, eram os próprios samaritanos. Enfim, os que estavam indo para o templo em Jerusalém, eles não passavam lá, de jeito nenhum, para não ficarem imundos também, para não passar no meio do território. Então, eles iam do outro lado, contornando o Rio Jordão, para não pisar em território samaritano. Essa terceira estrada que ia margeando o Rio Jordão era a estrada dos peregrinos religiosos, aqueles que estavam indo para o culto em Jerusalém. E não é à toa, irmãos, que quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, ele coloca a parábola do bom samaritano nessa estrada, a estrada dos religiosos. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E ele foi assaltado, e os assaltantes deixaram ele meio morto na estrada. Passou por ali um sacerdote, porque essa era a estrada dos religiosos, porque não passava pelo meio do território samaritano. Depois, passou de largo. Depois veio o obreiro do sacerdote, que era o levita. Obviamente, passou também de largo. Então não foi à toa que Jesus colocou esse homem assaltado e machucado exatamente na estrada dos religiosos, para denunciar o espírito dos religiosos, que eram tão preocupados com a pureza que não atravessavam o território samaritano. Alguns chegavam a atravessar o Jordão para lá, do outro lado, no território gentio, para não atravessar dentro de Samaria. Então Jesus quer denunciar o nível que está, de fato, a espiritualidade desses religiosos que fazem questão de fazer a rota dos religiosos. Jesus não fazia questão disso, pelo contrário, a palavra sempre menciona Jesus usando a estrada do meio. Foi nessa estrada, por exemplo, que ele encontrou a mulher samaritana na aldeia de Sicar. Então, porque ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os samaritanos eram ovelhas perdidas da casa de Israel, que se perderam lá no ano 722, quando o reino foi destruído pelos assírios. Eles também eram ovelha perdida da casa de Israel. Mas quando os judeus voltaram do exílio babilônico, que eles já estavam lá de volta e eles foram tentar ajudar a reconstruir o muro, eles não foram recebidos, nem por Esdras e nem por Neemias, e eles não foram aceitos porque eram impuros. De lá para cá, a briga se complicou. Aí então, depois veio Alexandre Magno, construiu um templo para eles com dinheiro público, em cima do Monte Gerizim, e eles passaram a ter então o seu próprio templo, o seu próprio lugar de adoração. Então, e aí orientados também pela Torá. Mas Jesus, então, ele fazia questão de passar pelo território impuro, porque, como ele disse depois de um certo momento, eu não vim buscar eu não vim salvar os sãos, porque são os doentes que precisam de médico. Então não faz sentido andar pelo território dos religiosos. É preciso andar onde estão os doentes, onde estão de fato as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, numa dessas caminhadas, passando pela região de uma aldeia de Samaria, sai ao encontro dele na beira da estrada 10 leprosos. Precisamos entender como eram os leprosos. Os leprosos era o sacerdote, que podia ser o sacerdote de Jerusalém ou o sacerdote do Monte Gerizim, porque a lei era a mesma. Havia um ritual de determinar se o cara estava leproso ou não, e quando ele era declarado leproso, ele era expulso da comunidade. Ele era proibido. Se ali no ritual, ali no templo, o sacerdote entendesse que ele era leproso, dali mesmo ele já estava proibido de voltar para casa para despedir dos seus. E então,
ele tinha, está na lei, lá em Levíticos 13 e 14, ele tinha que rasgar ele tinha que assumir a aparência e o posicionamento de um lamentador. Era a mesma lamentação de morte. Ele tinha que rasgar as suas vestes, desgrenhar os seus cabelos e lamentar. E alguns dizem que quando eles se aproximavam de pessoas, eles gritavam, leproso, leproso. E alguns pesquisadores dizem que eles usavam até sino para que pudessem ser identificados de longe. Tem leproso por perto. Então 10 homens desses para de longe e fala, Jesus tem misericórdia de nós. E Jesus fala, vão e se mostrem ao sacerdote. É preciso se mostrar ao sacerdote. Porque Jesus não pode tomar para si uma função sacerdotal, porque só o sacerdote tem autoridade e legitimidade para declarar quem é imundo e quem está puro. Então Jesus nunca fala para o leproso, você está curado, pode voltar para casa. Não, quem tem que fazer isso é o sacerdote. Se Jesus dissesse, pode ir para casa, você está curado, ali ele já teria uma acusação para fazer contra Jesus, porque ele estaria assumindo funções sacerdotais, sem ser sacerdote. E Jesus nunca caiu nesse tipo de armadilha. Então, vão e se mostram ao sacerdote. Eu não sei para onde eles foram, se eles foram pegar a direção de Jerusalém, ou do santuário do Monte Gerizim, para se mostrar ao sacerdote. Mas eles foram. E enquanto eles obedeceram, eles foram curados. Indo, descobriram que estavam puros. Então resolveu voltar. Resolveu voltar para agradecer. E a palavra declara que ele veio gritando. Ele veio dando glória a Deus em alta voz. Agora, ele tem um testemunho para dizer. E o cântico dele, a fala dele agora é outra. Ele não grita mais, leproso, leproso, leproso. Agora, ele dá glória a Deus contando aquilo que Jesus fez por ele. Agora ele é um ex. Agora ele é um ex-leproso. Agora ele é um ex-leproso. Ele quer contar isso agora. Ele não precisa mais dizer, corram porque aqui vai um leproso. Ele volta gritando em alta voz. E a palavra de Deus diz que ele prostrou nos pés de Jesus Cristo e o adorou. E ele era samaritano. Samaritano. É impressionante como os samaritanos estão presentes no ministério de Jesus. Então, queridos, aqui nós temos uma coisa interessante. Jesus, ele não busca, falando dos 10 que foram cumprir o ritual religioso. Jesus mandou eles ir cumprir o ritual religioso. O ritual religioso era severo, ele levava 8 dias para ser declarado puro ou não. 8 dias. E não tinha como burlar. Não tinha dizer que foi e não ir direto para casa. Não tinha como. Ele tinha que ir, ele tinha que se raspar todinho. Então ele chegava em casa todo raspado, até sem sobrancelha. Não tinha nada, não achava um pelo nele. Então, se ele não tivesse raspadinho, ninguém ia acreditar que ele fez o ritual. Ele levava 8 dias. Só então ele podia voltar para casa, caso fosse declarado limpo. Então, queridos, os outros 9 foram cumprir o ritual religioso. Mas esse deixou o ritual religioso para depois. Porque entendeu que primeiro precisava voltar para agradecer. Então vamos entender que foi esse que se tornou discípulo. Porque Jesus, queridos, ele não busca cumpridores de rituais religiosos. Jesus busca discípulos, Jesus busca adoradores. Jesus busca pessoas que, além de serem abençoadas, serem curadas, terem suas vidas mudadas, se tornem adoradores, se tornem aqueles que têm o que dizer, não apenas que vá cumprir primeiro o ritual religioso. Então essa questão da religiosidade, ela é muito complicada. Ela é muito complicada. A questão do templo é complicada. O templo é necessário, mas a gente tem que tomar cuidado com ele. Vamos pular um pouquinho lá para Lucas 8. E eu acho que eu não vou ler o texto todo, não. Lucas 8.
26 e 39. Vamos lendo. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma manada de porcos. Rogaram que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo nas cidades e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo quanto Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Amém. Olha só. Versículo 39. Jesus dispensa aquele homem da sua companhia. O homem é curado. Mas Jesus, ele quer estar com Jesus. Eu quero te seguir, mestre. E Jesus o dispensa. E fala: volta para casa. E conta para os seus tudo que Deus fez por você. Geralmente Jesus mandava as pessoas ficarem caladas, né? Mas nesse caso ele falou: vai para casa. Conta para os seus familiares tudo que Deus fez por você. Os pesquisadores, irmãos, chamam esse homem de o primeiro missionário gentio, o missionário que Jesus enviou para os gentios, porque aquela terra ali não era Israel, ali era o outro lado do mar da Galileia, e era uma terra chamada Decápolis. Decápolis não era uma cidade, era uma região de 10 cidades, Decapolis, 10 cidades, que foram instaladas ali na época do domínio grego. Então eram cidades com cultura grega, e eram 10 cidades ali. E lá em Marcos está dizendo que ele foi e anunciou por toda Decápolis o que Jesus fez por ele. Jesus envia um homem como missionário para dizer tudo que Deus fez por ti. Agora vamos ver o versículo 34. Cadê? Olha lá, põe lá o 34 para nós, por favor. Vamos ler? 1, 2, 3. Foram anunciá-los na cidade e nos campos. Aqui entra, queridos, uma coisa muito complicada, que eu falei no começo, aquela história das novas igrejas que surgiram no Brasil e o foco da pregação, o foco do testemunho. Deixa o texto aí, por favor. Aconteceu um problema muito complicado aí, porque
Jesus manda o ex-endemoniado, outro ex aí, o ex-endemoniado, o ex-louco, ir contar o que Deus fez por ele. Ele vai enviado como missionário. Mas ficaram outros missionários ali em Gerasa. E Gerasa era uma grande cidade, viu? Aparentemente era a principal cidade de lá. Se você entrar na internet e pedir as imagens de Gerasa, você vai ficar impressionado como que a cidade era grande e evoluída e tinha uma vida cultural vigorosa. Gerasa. Ali em Gerasa, outros missionários também contaram o que Jesus fez. Mas o foco da pregação dele, do testemunho dele, estava errado. Eles contaram o que aconteceu aos porcos. E o testemunho deles gerou uma resposta muito esquisita dos gerazenos. Às vezes a gente foca essa rejeição dos gerazenos a Jesus na cidade, porque não dá para dizer, aqui, nesse evangelho de Lucas, está dizendo que eles ficaram muito temerosos e acharam melhor que Jesus fosse embora. Mas nem todo o texto dá essa clareza. A gente acaba sugerindo que eles não quiseram Jesus Cristo lá por causa do prejuízo que ele estava dando, o prejuízo econômico. A palavra de Deus é assim, ela permite que a gente faça essas interpretações sem estar aferindo propriamente o texto, até porque os evangelhos são 4 e cada um escreve a partir de uma perspectiva, então a gente tem liberdade para trabalhar com o texto e fazer leituras com lentes diferentes. Então podemos entender que os gerazenos expulsaram Jesus, porque ele deu um prejuízo enorme para a indústria, para a economia local. Um fazendeiro perdeu aí cerca de 2.000 porcos, um prejuízo enorme. E também não está errado dizer que eles mandaram Jesus embora por causa do temor. De qualquer modo, o temor também foi gerado por causa do modo que as pessoas contaram o que Jesus Cristo fez. Se as pessoas estavam assustadas, viviam assustadas e amedrontadas por um louco endemoniado nas regiões da cidade, nos cemitérios, nas estradas, imagina um povo assustado com 2.000 porcos endemoniados, correndo desembestados. Que quadro horrível! Que quadro horrível! O problema, queridos, está no foco. O foco do testemunho. É verdade que Jesus fez as duas coisas. Ele curou o louco. E o efeito colateral imediato da cura do louco foi um prejuízo econômico. 2.000 porcos afogados no lago. E isso fez com que Jesus fosse dispensado de ficar na cidade. Ao invés de focar na salvação do homem, eles focaram na perdição dos porcos. São 2 quadros bastante tristes, né? Aliás, um quadro triste e um quadro alegre. O 34 é isso aí. Os porcos afogados e eles foram contar o prejuízo. E o versículo 35, põe o 35. Vamos ler? Irmãos, olha só, imagina 3 quadros na sua parede. Um mostrando um homem louco, endemoniado, que come nos sepulcros, se corta com pedras, quebra correntes, não tem camisa de força de corpo de bombeiro que segura ele. Ele é curado. Agora em outro quadro, ele está sentado aos pés de Jesus Cristo, certamente está banhado, está barbeado, está com o cabelo cortado. Isso se leva a entender que Jesus ficou um bom tempo ali, naquele lugar, vestido, arrumaram roupa para ele, em seu perfeito juízo,
assentado aos pés de Jesus. E um terceiro quadro, 2.000 porcos endemoniados, desembestados, correndo na direção do mar. 3 quadros horríveis. Então, o que é que nós vamos focar? Vamos focar na redenção que Jesus operou na vida desse homem? Ou vamos focar como os porqueiros focaram? O homem está salvo. O versículo 37, qual foi o resultado? O resultado do testemunho dos porqueiros. Irmãos, é muito perigoso esse negócio. Porqueiros são apacentadores de porcos. São pastores de porcos. E são eles que dão o testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, mas um foco errado. Vamos ler esse versículo aí? Esse é o resultado do testemunho dos porqueiros. Leiam, por favor. Então, Jesus teve que voltar para casa. Agora, verifiquem para mim o versículo 40. Põe o 40 aí, fazendo favor. Jesus entra do barco e volta para Galileia, onde o foco no testemunho de Jesus era um testemunho bom. Olha a reação, como que o povo recebeu Jesus. O que está escrito aí? Olha só. 2 territórios, 2 povos. Um território gentio manda ele voltar, porque não o quer na sua terra. Porque colocaram o foco na pregação errada. O território israelita, onde todo mundo já o conhece, todos o estavam esperando. Agora vamos dar um pulinho lá em Marcos. Capítulo 5. Versículos 19 e 20. Olha só que coisa interessante. Põe aí 19 e 20, já está aí? Tá, estamos repetindo aqui. 19 e 20. Pode pôr os dois, vamos ler lá? Jesus, porém, todos. Olha só que coisa interessante. Jesus está presente ali em Gadara. O povo viu o milagre. Ao invés de ficar maravilhado e fazer como os discípulos de Emaú, fica conosco, Senhor, eles falam: vá embora, porque nós não te queremos aqui. Há algo muito errado aí na forma como essas pessoas recebem Jesus Cristo. Recebe a sua mensagem e recebe o seu milagre. O homem foi e anunciou em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos ficaram admirados. O testemunho correto de um homem. A gente fica imaginando ele chegando nas casas dos seus parentes. Você se lembra de mim?
Você se lembra de mim? Olha o que Jesus fez comigo. Olha o que Jesus fez comigo. Mas você não vivia preso em correntes? Pois é. A polícia levava correntes para mim. Os homens levavam correntes para mim, camisa de força. Mas Jesus me libertou das correntes. Agora há um testemunho focado no Cristo. Jesus é o foco. Ele apresenta Jesus e o que ele fez por ele. Todos se maravilharam. Agora pula para o capítulo 7 de Marcos. 31 a 37. Algum tempo depois, Jesus volta lá. A palavra de Deus não fala exatamente o nome da cidade. Ele está falando Tiro e Sidom, e foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Parece que Jesus fez uma viagem missionária bastante longa, em terra gentia, Tiro e Sidom, que era daquele lado lá também. Atravessou o mar e fala que ele foi pelos confins de Decápolis. Confins é lá mais para o fim. A gente não sabe que tamanho é essa região. Mas as cidades eram muito perto, né? Então, olha só. Vamos ler aí esses versículos do 31 a 37. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém? Olha que maravilha, queridos. Olha esse outro quadro aí. Primeiro quadro. Eles mandam Jesus embora. Não vamos levar em conta porque, se foi por medo ou porque estavam por causa do prejuízo, não vem ao caso. Eles não quiseram Jesus no território. Algum tempo depois, Jesus volta lá. E o povo está esperando por ele. As pessoas estão esperando Jesus. Então não é muito afirmar que uma boa parte desse resultado que Jesus consegue no seu ministério naquela terra de novo é fruto do resultado desse missionário. Seria pecado, seria exagero afirmar isso? O povo estava esperando, o texto menciona só esse milagre, mas menciona outros. Ele não somente faz os surdos, como também os mudos. Ele faz o surdo ouvir e os mudos falar. Tudo que ele faz é excelente. Se você procurar outro texto, vai dizer, outra versão vai dizer excelente. Tudo que ele faz é com excelência. Então, queridos, um território, um coração, uma vida, uma família que recebeu o Evangelho, levado por uma pessoa que de fato teve uma experiência com Jesus Cristo e com foco no ponto certo do Evangelho, com certeza vai ter um resultado muito mais eficaz. Vai ter um resultado de excelência, frutos de excelência. Então, a grande questão é que o que nós temos que entender é que
seja qual for o modelo de discipulado que nós vamos aplicar, nós não podemos falar do Evangelho e pretender fazer discípulo pregando o Evangelho de crente de barriga cheia, que na verdade não está buscando nada, que talvez que está há 10 anos sem ter uma experiência nova, que está há 10 anos sem girar uma chave, porque já está tão petrificado, já está tão cumpridor de religião, cumpridor de rituais, está tão acostumado a ir à igreja, bater o cartão, tão acostumado a pegar a Bíblia só no dia, na hora que vai para a igreja, que não tem condições, só vai fazer um discípulo igual a ele, vai fazer mais um cumpridor de deveres religiosos, mais um cumpridor de religião, mais um crente que bate o cartão nos cultos. É preciso, de fato, experimentar Jesus Cristo. Isso independente de ter sido um cachaceiro ou de ter sido um crente nascido na igreja. Porque todos somos pecadores. Todos. E a redenção é para todos. Tanto o marginal, quanto você que nasceu na igreja e nunca fumou um cigarro. A salvação é para você, o arrependimento é para você, e você é tão pecador quanto o outro. Mas você tem que experimentar isso. E você só vai experimentar isso se você tiver de fato um coração que busca. E você só vai conseguir falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo com o foco certo e fazer um discípulo igual é o certo fazer, se você tiver experimentado. Hoje, se você for fazer um discípulo hoje, em qualquer modelo ou sem modelo nenhum, você pegar uma pessoa e levá-la para Jesus e você realmente assumir o discipulado dessa pessoa, do jeito que você está hoje, daqui 5 anos, que tipo de crente você vai ter te seguindo? Que tipo de discípulo você vai ter daqui 5 anos? Que tipo? O tipo que só ora 5 minutos? Que lê a Bíblia para aliviar a consciência? Sem comprometimento com a palavra? O tipo que cumpre a religião? Que entrega dízimo, porque senão o nome não vai aparecer na lista, você vai ficar em maus lençóis, vai ficar mal na foto? São coisas, queridos, nós temos que pensar. Independente do modelo, eu não sei se vocês aplicam algum modelo aqui, mas independente, é preciso pensar nisso. Há quanto tempo a palavra de Deus não gira uma chave de compreensão, de revelação no seu espírito e faz acontecer uma mudança maravilhosa na sua vida? Há quanto tempo você não tem uma experiência de reconversão? Esse modo de ser igreja aí, que eu falei para vocês, esse negativo, ele nunca atingiu meu pai. Nunca. Meu pai era uma coisa impressionante. Ele nunca enquadrou no modelo de igreja. Ele nunca enquadrou. Meu pai, onde ele andava e onde ele estava, ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Era uma coisa impressionante. Meu pai nunca foi curado de nada, porque ele nunca precisou ser curado. Meu pai foi ao dentista pela primeira vez com mais de 60 anos. Pela primeira vez. E não tinha uma cárie no dente. Eu não sei que milagre foi esse que ele fez. O que acontecia com ele? Meu pai não tinha uma cárie no dente com 60 anos. E ele foi ao dentista com 60 anos porque estava com uma dorzinha lá na raiz do dente. Até uma história engraçada, né? Que fuçou. O dentista falou: seu Alberto, a sua dor não é nesse dente aqui, não, é nesse aqui. Você quer saber mais do que eu que está com a dor de dente? Né? Então, era a primeira vez que ele ia ao dentista. Então, meu pai nunca foi curado de nada. Mas ele dizia que Jesus curou ele de uma doença, que era a doença da necessidade de ganhar na loteria. Ele era jogador incorrigível, jogador de loteria esportiva, que era do cartãozinho furado assim.
toda semana, né? Sonhava ganhar na loteria. Jesus me curou, foi da minha doença de querer ganhar na loteria. Mas não foi. Mas meu pai era uma testemunha incorrigível de Jesus Cristo em qualquer lugar. Ele era vigilante, foi vigilante até aposentar. Ele era vigilante de banco e principalmente vigilante de hospital e banco. E ele falava de Jesus para todo mundo que dava atenção para ele, em qualquer portaria e em qualquer fila. Enquanto vigiava o banco, aquele movimento lá, ele estava vendo com quem que ele ia puxar assunto. E o assunto dele era Jesus. E os vendedores de livro lá, os vendedores de enciclopédia ou de qualquer outra coisa, se fosse de manhã, ele segurava ele lá a manhã inteira falando de Jesus para ele, induzindo ele, o cara vai vender, vai me comprar. E até que a minha mãe chamava para almoçar. E ele chamava para almoçar, então o vendedor, no mínimo, mesmo que não vendesse nada, ele já descolou o almoço. E além de ganhar o almoço, meu pai ainda comprava alguma coisa dele para ele não ir embora triste. Mas ele ouvia falar de Jesus 2, 3 horas sentado ali, naquela sala de casa. Essa era uma regra. Sempre tinha um livro novo. Não era coisa importante não, mas para ele não sair. Naquela época tinha muito vendedor de enciclopédia nas portas da gente, né? Então era lugar certo, porque eles já sabiam que lá eles iam descolar o almoço e iam vender alguma coisa, apesar de ter que passar a manhã inteira ouvindo meu pai falar de Jesus para eles. Então era assim, e foi assim até o fim da vida. Era um evangelista também incorrigível, e também nunca se enquadrou em modelo de igreja, nem da própria igreja dele, ele nunca conseguiu se enquadrar nas imposições do sistema. Então, queridos, mas ele tinha uma coisa, ele recebeu um outro milagre, além de ser curado da vontade de ganhar na loteria, da necessidade de ganhar na loteria, nunca ganhou. Ele, lá na roça, antes de conhecer Jesus, ele era um pai muito violento e que batia na gente aporretada. Dava uma raiva nele, e o que ele tivesse por perto. Você gosta de chicote? Quem dera se ele batesse a gente de chicote. Quem dera. Ele batia era com o que ele encontrava, tivesse ao alcance da mão. Um cabo de machado, um cabo de enxada, um cabresto de cavalo, enfim, o que tivesse ali era com aquilo que ele batia na gente. Então, era um negócio muito complicado. Ele era aquele pai assim que, quando ele viajava, ele tinha umas pescarias, umas caçadas, de vez em quando ele viajava, a gente ficava assim. Aí chegava em casa, perguntava, mãe, papai já foi? Já. Aí, quando ia chegando o dia dele chegar, mãe, que dia que o pai vem? Ia chegando o dia, a tristeza ia tomando conta. Aí, quando ele chegava, estava todo mundo fazendo alguma coisa, inventando algum serviço. Ou buscando lenha, ou debulhando milho para os porcos, ou varrendo o terreiro. Alguém estava fazendo alguma coisa, porque ali ia encontrar alguma coisa para brigar e para bater na gente. Então, alguma coisa a gente estava fazendo. Então, queridos, depois que meu pai conheceu Jesus, é impressionante como que isso foi como ter tirado da mão dele. Tirado com a mão, quer dizer, né? Meu pai se tornou um homem de coração tão mole, mas tão mole, que quando falava de Jesus para as pessoas, ele chorava. Quando lia a Bíblia, ele chorava. Então era um negócio impressionante, como que Jesus mudou a natureza do meu pai. Então ouvia aqueles hinos de Jair e Osana lá e chorava, ouvindo Jair e Osana e outros. Então, queridos, quem experimentou Jesus, mesmo nunca tendo bebido uma cachaça, como foi o caso do meu pai, que nunca bebeu e nunca fumou nada, mas sabe que encontrou Jesus Cristo e nunca aceitou o jugo da igreja, e assim foi até o fim. Eu quero dizer, fechar então, vamos ficar em pé, eu quero fechar então te perguntando, se você fizer um discípulo hoje,
Se você tiver a oportunidade de trazer uma pessoa para a igreja, ou não, você não precisa, irmãos, a gente precisa libertar dessa ideia de que só vale a pena converter as pessoas se elas vêm para a nossa igreja. Essa é uma primeira coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Nós temos que nos libertar dessa escravidão, a escravidão do resultado. O reino de Deus não trabalha com resultado. O reino de Deus trabalha com fruto. Qual é a diferença entre fruto e resultado? Se você contratar uma máquina, um trator para trabalhar, ele vai te cobrar por hora. É o resultado que ele vai produzir naquele tempo que ele está pagando. Mas o fruto não é assim. Resultado é aquilo que pode ser escrito num livro de contabilidade, num relatório. Batizou tantos, fez tantas visitas, fizemos isso, fizemos aquilo. Escreve, isso é resultado. Mas o reino de Deus não é movido por resultado, o reino de Deus é movido por fruto. E o fruto pode, e o resultado é fruto também, mas não é só. O resultado não é só fruto. Minha esposa um dia estava indo no ônibus para Unaí, tem bastante tempo isso, sentou ao lado de um homem e começou a puxar assunto com ele. Que ela fala com a beleza, né? Fala por mim e por ela. Então ela puxou o assunto com esse homem e conversou e falou de Jesus com esse homem no caminho. E foi. E andando na rua de Unaí, na parte da tarde, o moço encontrou o moço. E o moço falou assim: ô dona, eu quero agradecer a senhora por ter falado de Deus para mim, ter falado aquelas palavras tão bonitas para mim no ônibus. Porque eu estava vindo na cidade comprar uma arma para me suicidar. E eu não vou mais fazer isso. Isso é fruto. Isso não se põe num livro de contabilidade. Então a gente não pode entender que fruto é só aquilo que coloca lá. Arrecadação de tanto, gastou tanto, ganhou tantas almas, batizou tanto, desviou tanto, tantos foi embora. Não. A agenda, isso. O reino de Deus não é só isso. O reino de Deus é fruto. Então a primeira coisa que nós temos que nos livrar é da escravidão, da necessidade de falar de Jesus para a pessoa só se ela for ficar na igreja. Se ela sinalizar que não vai ficar na nossa igreja, a gente já começa a desanimar. A gente já começa a lavar as mãos e a desistir. As ovelhas não são nossas, irmãos. As almas não nos pertencem. As almas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que entra em aliança com Jesus Cristo, ele passa a integrar a igreja de Jesus Cristo, a comunidade universal dos santos, na carne ou não mais. Então temos que entender isso. Que tipo de discípulo você faria? Hoje você começa a discipular uma pessoa, trazendo ela na igreja ou não. E daqui a 5 anos ela já é crente. Que crente ela seria? Que tipo de crente? Eu quero que você pense. Eu falei em primeiro amor, falei em crente de barriga cheia, daquele que está sempre satisfeito. Não precisa de mais nada. Suas respostas estão todas resolvidas já, suas perguntas. Irmãos, o primeiro amor existe. A volta ao primeiro amor existe. Existe. Mas o que nos guia, o caminho para a gente encontrar o primeiro amor de volta, é o nosso coração. Se temos coração que realmente deseja Deus, nós vamos, se for o caso, encontrar o caminho do primeiro amor de volta sim. Mas se temos coração de crente de barriga cheia, nós corremos o risco de perder nossa salvação. Feche seus olhos um pouquinho.
Espírito Santo, faça o que você quiser com essa semente de palavra no coração de cada um aqui nessa noite. Porque, Espírito Santo, você procura preparar um povo de coração disposto. De coração disposto. Não de coração anestesiado, acomodado, petrificado, insensibilizado. Mas, Espírito Santo, você procura um povo de coração bem disposto. Então, Espírito Santo, a tua palavra é viva e é vida. Gera aqui, a partir de hoje, Espírito Santo, uma coisa nova. Onde não existe mais um desejo de buscar, que esse desejo renasça. Onde já existe esse desejo e já há uma busca ardente no coração, que essa busca chegue ao fim, logo. Porque cada um já encontrou aquilo que busca, Senhor. Embora vai começar uma outra busca depois. Se você sentir que deve vir à frente, você pode vir. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Irmãos, esse negócio de vir à frente é muito importante. Eu passei a minha vida toda indo à frente. E até hoje eu continuo indo à frente. Meus primeiros anos na igreja, toda vez, depois que o pastor pregava e fazia apelo para quem queria se colocar à disposição do ministério, eu era o primeiro a chegar. Voltava para casa, não via nada, não acontecia nada. E até hoje eu continuo indo à frente. Quando a ministração é para pastores, eu continuo indo à frente, porque eu preciso continuar sendo enviado. Eu continuo buscando, eu tenho mais coisas para receber, tem mais coisas que eu quero. Quando o Senhor me responde uma pergunta, logo surge uma outra que eu quero uma resposta, e então eu começo uma nova caminhada. E na medida que Ele vai me dando essas respostas e vai girando chaves na minha mente, na minha alma e no meu espírito, isso vai me renovando, vai me tornando um crente mais santo, mais firme. Isso vai me apurando. Então, se você quiser vir à frente tem uma importância, é um gesto de uma força espiritual muito poderosa na sua vida, porque é uma atitude que você toma. É uma atitude. Espírito Santo, gera Espírito Santo aqui hoje. Pela tua palavra, gera nos corações. Espírito Santo, ministra no espírito de cada um. Não apenas na alma, não apenas nas emoções, mas no espírito de cada um, Espírito Santo, que cada um receba a ministração do Espírito, no seu espírito, para que o seu espírito possa testificar com o Espírito Santo aquilo que Deus quer, Senhor. Espírito Santo, gira uma chave aqui nessa noite. Gira uma chave no espírito de quem está precisando, de quem está buscando, na vida de quem o Senhor tem um propósito nesta noite, Pai Celestial. Porque, Deus, nós precisamos nos aperfeiçoar. Buscamos, Senhor Deus, a Tua presença para a honra e para a glória do Teu nome. Abrimos, Senhor Deus, o nosso espírito para receber a Tua ministração. Amém. Pode sentar um pouquinho. Pode voltar para o seu lugar. Antes de devolver para o pastor Marcos, eu quero só fazer mais uma consideração. O ID de Jesus, o ID em si é uma expressão que se tornou quase uma religião em si. Irmãos, as pessoas muito entendidas do grego dizem que a melhor tradução para o ID por todo o mundo, para a língua portuguesa, na verdade não é ID,
é indo. Indo pregai o evangelho. Isso muda muita coisa. Muda e torna muito mais profundo o sentido. Porque aí não está resumido apenas ao id, aquele que Jesus chamou e falou, vai e faz a missão, seja em Decápolis, ou em Jerusalém, ou em Samaria, ou até os confins da terra. Vai e faz. Alguém que foi nomeado e credenciado para ir. Isso é o sentido de id, que a gente acaba assumindo. Só que nós que não fomos, aquele que não foi, aquele que não assumiu o ministério de missionário, de pastor, ele acaba se acomodando porque ele não recebeu, ou ele não foi chamado, ele não foi enviado para ir. Então, o comprometimento dele é pequeno. Mas se nós começamos a entender que Jesus disse que a melhor tradução para o português é indo, aí complica o nosso lado. Ó, dona Maria, para onde a senhora vai amanhã? Eu vou para Formosa. Então, dona Maria, indo, pregue o evangelho, faça discípulo, põe as mãos sobre os enfermos e os cure, e expulse demônios. E não se preocupe que se você for envenenado, o veneno não vai te fazer mal nenhum. É bem mais complicado, não é? E observando esse entendimento, a partir do contexto geral do Novo Testamento, contexto missionário da igreja, de sacerdote, igreja, crente, sacerdote, sacerdócio universal de todos os crentes, então esse sentido ele está mais adequado do que o id. Porque quando a gente vê a igreja indo, principalmente a partir da perseguição, o povo se espalhou e foi. O povo fugiu para Samaria. Ninguém mandou missionário para Samaria. Mas chegou pelo visto, só os líderes não fugiram de Jerusalém, né? Os líderes da igreja na época da primeira perseguição. Mas chegou uma notícia lá para Pedro, para os líderes em Jerusalém, e disseram: alguém pregou o evangelho lá em Samaria e tem gente convertendo na doidado. Mas precisa de mandar alguém para lá, um líder para lá, para pastorear eles, para batizá-los. Mas quem foi para Samaria? Quem que foi para Samaria? Não sei quem foi para Samaria. Uns crentes fugiram para lá e tem crente convertendo lá. Tem muita gente lá e não tem pastor. Então o texto diz assim: enviaram para lá Pedro e João. E foram para lá então organizar os novos convertidos e estabelecer uma igreja. Então está de acordo com a ideia do indo. Meu pai ouviu muitos testemunhos que as pessoas de fora, gente que vinha de fora, ele dizia: seu Alberto, você lembra de mim? Eu agora sou crente. A pessoa voltava no hospital, vinha da Bahia, interior da Bahia, vinha para o hospital aqui. O senhor lembra de mim, pastor Alberto? O senhor orou por mim aqui, falou de Jesus para mim, eu estava internado. Pois é, eu vim trazendo um parente meu aí, agora eu sou crente lá na Bahia. É bom demais, não é, irmãos? É bom demais. Indo, prega o evangelho. Fala de Jesus para as pessoas. Conta o que Jesus fez por você. Você mesmo ore pelo doente. Não fica chamando o pastor, não. Você mesmo. Põe a mão sobre o doente e o cure. Expulsa o demônio. Não precisa, mas o pastor não está aqui, meu Deus, não. Você mesmo faça isso. Exerça o ministério. Jesus já te enviou. Indo, faça. Faça discípulo em todos os lugares onde você for. Por todo mundo. Obrigado, pastor.